Seja bem-vindo à 75ª aula do curso de Trigonometria do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício que faz o seguinte: determine a secante de 2π, secante de 13π sobre 6, secante de 17π sobre 4, secante de 5π sobre 3. Mas antes de fazer isso, vou deixar um recado aqui para vocês. O conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito. Mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você pode contribuir nesta conta, pode contribuir através do Pix ou do Apoia-se, cujo link estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui, voltando aqui ao exercício. Secante de 2π. Bom, gente, secante é 1 sobre cosseno, então vou ter 1 sobre cosseno de 2π. 2π é a medida em radiano do arco de 360 graus. E se eu quero saber o cosseno dele, basta ver o que? Qual é a medida em x deste ponto? É 1. Então, cosseno de 360 graus vai ser o quê? 1 sobre 1, que dá 1. De Sérvia, basta desenhar o ciclo trigonométrico, que a gente já veio trabalhando aqui em aulas anteriores. Marcar aqui os ângulos notáveis, os valores mínimos e máximos, né, da função cosseno, menos 1 em 1, e da função seno também, menos 1 em 1. E ler aqui, na abscissa x, o valor. Agora, prosseguindo. Cosseno de 13π sobre 6. Aí você fala, opa, 13π sobre 6 não é um arco que está no ciclo trigonométrico, não. Você não marcou lá? Bom, gente, mas não tem problema, ele não está aqui? Não está mesmo. Mas eu posso converter. 180 graus está para π, assim como x está para 13π sobre 6. O que eu vou fazer aqui? Vou descobrir a medida em grau, deixo o valor em radiano. Multiplica aqui em cruz, então vou ter 180 graus vezes 13π sobre 6, né? X é π vezes x, né? Igual a este valor. X vai ser igual ao quê? 2.340 graus vezes π sobre 6 dividido por π. 2.340 dividido por 6, 390. Π dividido por π, 1 vezes 390, 390 graus. Então achei aqui, este aqui, é a medida em radiano, né? Esta aqui, né, é a medida em radiano do arco de 390 graus. Aqui que eu faço? Subtraio 360. 390 menos 360, 30. E vocês vão ver que tem uma lógica aqui muito simples, que é o seguinte, uma volta inteira na circunferência equivale a 360 graus. 390 graus é o quê? É uma volta inteira mais 30 graus. Agora, o que isso quer dizer? Quer dizer que o arco de 30 graus que se encontra no primeiro quadrante tem a mesma extremidade, o mesmo comprimento que o arco de 390 graus. Por quê? Que o arco de 390 graus, ele dá uma volta e ele para aqui, no mesmo ponto que o arco de 30 graus do primeiro quadrante. Agora, qual é o cosseno do arco de 30 graus? Raiz quadrada de 3 sobre 2. Aí você olha para essa tabela e diz, caramba, eu não conheço essa tabela, eu não decorei essa tabela. Ixi, para mim assim não vai não. Não tem problema, se você não conhece essa tabela, se você não decorou a tabela, eu vou deixar aqui no card deste vídeo a aula onde eu ensino a construir essa tabela. E mais do que isso, eu ensino você a deduzir os valores aqui do seno, do cosseno e da tangente dos ângulos de 30, 45 e 60 graus. Então, se você estiver ali fazendo a sua prova, não importa qual prova, e tiver ali, caramba, calcule ali o cosseno de um ângulo tal, aí você fala, caramba, isso aqui é o mesmo valor que o cosseno de 30, ou de 45 ou de 60, só que você não se lembra do valor específico, aí você vai pensar, caramba, eu não lembro do valor específico, eu não sei resolver o exercício, mas não tem problema. Se você souber deduzir o valor, você resolve a prova, você resolve a questão. Então, na aula que eu vou deixar aqui no card, que vai aparecer aqui no canto direito da tela, eu vou ensinar você a construir, eu ensino, né, você a construir a relação e obter esses valores. E se você conseguir aprender isso, a deduzir os valores, você não precisa decorar a tabela. Porque sempre que você se confrontar com a questão, você simplesmente vai desenhar ali o seu triângulo, vai fazer a relação e vai obter o valor, mesmo que você não tenha decorado. Aprender, gente, não é só decorar. Aprender tem uma metodologia, você tem que incorporar conceitos. Agora, voltando aqui, vou ter cosseno de 390 graus, vai ser o que? Igual ao cosseno de 30 graus, vai ser 1 sobre raiz quadrada de 3 sobre 2.
Esse valor aqui é uma fração, né? Então vai passar para cima invertido e multiplicando. Tá dividindo 1, invertido e multiplicando. Então vou ter 1 vezes 2 sobre raiz quadrada de 3 dá 2 sobre raiz quadrada de 3. Cheguei aqui, racionalizo. Multiplico em cima e embaixo por raiz quadrada de 3. Então vou ter, ó, 2 vezes raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Raiz quadrada de 9, 3. Então 2 vezes raiz quadrada de 3 sobre 3. Isso aqui, ó, é o valor da secante de 13π sobre 6. Agora vamos para o item C, secante de 17π sobre 4. Mesmo processo aqui, ó, vou converter essa medida que está em radiano para grau. Vou aqui, ó, multiplica em cruz, multiplico aqui os valores, vou ter ó, 765. O que eu faço agora? Divido 765 por 360. Vou ter o quê? 2 vezes 360, 720. 765 menos 720, 45. Eu não preciso prosseguir na divisão. Por quê? Porque quando eu faço essa divisão aqui, ó, que eu tenho um arco que é muito maior que o arco de 360 graus, eu quero simplesmente saber quantas voltas eu tenho no ciclo trigonométrico. Aí você perguntar, como assim? Simples, gente. 765 graus é o quê? São 2 voltas no ciclo trigonométrico, que tem 360 graus, mais 45. Então tem a 765 igual a 45 graus, mais 2 voltas vezes 360. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o arco que tem a mesma extremidade do arco de 765 graus, só que dentro de uma circunferência 360, é o arco de 45 graus. Por isso, ó, eu paro aqui, ó. Eu obtive esse resto aqui e eu paro. Por quê? Porque este aqui é o arco côngruo. É o arco que tem a mesma medida que o arco de 765 graus, só que dentro da circunferência de 360. Então, o valor da secante de 765 graus vai ser o mesmo valor da secante de 45 graus. Agora, quanto vale o cosseno de 45 graus? Raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, ó, pego e coloco aqui. Então, vou ter isso aqui, ó. Secante de 17π sobre 4 é igual ao quê? 1 sobre cosseno de 17π sobre 4, que é igual a 1 sobre cosseno de 765 graus, que é igual a 1 sobre cosseno de 45 graus, que é igual a 1 sobre raiz quadrada de 2 sobre 2. Isso aqui é passo a passo, hein, gente? Aí a raiz quadrada de 2 sobre 2 vai passar para o outro lado, né? Invertido e multiplicando. É uma fração, então obedece a regra de divisão quando envolve fração. Quando eu tenho uma fração dividindo qualquer valor, a fração ela passa para cima, invertido e multiplicando. Então, eu tenho uma vez 2 sobre raiz quadrada de 2 dá 2 sobre raiz quadrada de 2. Agora, cheguei aqui, racionalizo, multiplico em cima e embaixo por raiz quadrada de 2. 2 vezes raiz quadrada de 2, 2 vezes raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 dá raiz quadrada de 2 vezes 2, dá raiz quadrada de 4, que dá 2. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Agora, vamos para o item D, secante de 5π sobre 3. Vou fazer a mesma coisa, vou converter isso aqui. Converter, não, vou ter isso aqui, ó. 900 graus vezes π dividido por 3 sobre π. 3 vai dar o quê? 300 graus vezes π sobre π. Π dividido por π, 1 vezes 300 graus, 300 graus. Aqui que eu faço? Simples. Vou pegar 360 e subtrair 300 graus, obtendo 60. Por quê? Sempre, gente, 300 graus está no quarto quadrante do ciclo trigonométrico. O que eu vou fazer? Eu vou achar um ângulo que esteja no primeiro quadrante, que tem um comprimento semelhante ao ângulo de 300 graus. E para achar este ângulo que está no primeiro quadrante, eu vou ter que fazer 360 menos 300. Então, eu obtenho 60 graus. Agora, por que eu sei que 60 graus tem a mesma extremidade, o mesmo comprimento que o arco de 300 graus? Porque o arco de 300 graus é múltiplo do arco de 60 graus. Os arcos que são múltiplos de outros têm sempre o mesmo comprimento do arco do qual ele é múltiplo. A única coisa que muda é o sinal dele. Por quê? Porque é simples, gente. Cada função trigonométrica, seno, cosseno, tangente, tem os seus sinais. Seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente, tem os seus sinais. Então, sempre que eu vou achar o arco que é equivalente, ó,
que tem o mesmo comprimento, eu tenho que também observar os sinais da função que eu desejo. Eu estou aqui ó, no cosseno. O cosseno, ele é a função cosseno, né, positiva no primeiro e no quarto quadrantes e negativa no segundo e terceiro. Então tem que levar isso em consideração quando eu vou atrás aqui ó, do valor. Agora, cosseno do ar de 60 graus é meio. Então eu tenho o que? Secante 5π sobre 3 vai ser igual a 1 sobre cosseno de 5π sobre 3, que vai ser igual a 1 sobre cosseno de 300, que vai ser igual a 1 sobre cosseno de 60 graus. Agora, esse cosseno é positivo ou negativo? Bom, gente, para saber disso, vamos ver aqui os sinais. Pegar aqui os sinais da função secante, que são os meus sinais da função cosseno, aliás. Por quê? Porque os valores você vai ler aqui em x. A secante aqui, ó, e a função cosseno, são positivas no primeiro e no quarto quadrante, negativas no segundo e no terceiro quadrante. 300 graus se encontra aqui, ó, no quarto quadrante, 60 graus no primeiro, então o cosseno vai ser positivo. Agora lembre-se, eu disse, ó, o arco de 300 graus ele é múltiplo do arco de 60 graus, então ele tem o mesmo comprimento do arco de 60 graus. Aqui vai ficar muito fácil de você ver isso, porque ó, é o seguinte, ó, o arco de qualquer ângulo, como é que ele se encontra no círculo trigonométrico? É o seguinte, ele se forma, né, no círculo trigonométrico. Como é que ele se forma? Ele se forma a partir do ponto central aqui, ó, do eixo. É do eixo até a extremidade do círculo. Então, o arco de 60 graus, ó, se eu for traçar ele aqui no círculo, eu teria que sair desse ponto e tocar aqui no ponto da extremidade que equivalesse, né, ao arco de 60 graus. Então, imagine que ele estivesse aqui, eu teria que sair daqui, marcar aqui, ó, puf, 60 graus. Então, o comprimento do arco de 60 graus, ó, vai daqui até aqui. É o que, ó? É daqui até aqui, ó. Seria o que? Todo esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo formado, ó, do ponto A até este ponto aqui. Agora observe, o arco de 300 graus seria o que? 300 graus. Aqui é 360, né? Então 300 graus seria até aqui. Então qual seria o ângulo aqui? Ó? Seria deste ponto, viria até aqui e fechava aqui, ó. Então perceba, o ângulo aqui, ó, no quarto quadrante, ele tem o mesmo comprimento que o ângulo de 60 graus tem, ó, no primeiro quadrante. É por isso, ó, que os arcos que são múltiplos de outros possuem o quê? O mesmo comprimento dos arcos os quais eles são múltiplos dentro do círculo trigonométrico. Por quê? Porque o valor da medida sempre começa aqui, ó, no ponto central. Agora retornando, eu vou ter isso aqui, ó, 1 sobre meio. Isso vai me dar o quê? 1 vezes 2 sobre 1 vai dar 2. Então essa aqui é a secante de 5π sobre 3. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução deste exercício, mas se ficou qualquer dúvida da parte de vocês, escreva nos comentários. Agora, se você tiver gostado deste vídeo, não se esqueça de deixar aí o seu like. E se você também tiver gostado deste canal, inscreva-se. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos.